Olá, eu sou Adeno Oliveira, fisioterapeuta em terapia intensiva pela Sobrafi, Profito, e hoje é um dia que todo mundo está um pouco assim alvoroçado, né? Cheguei em casa agora do plantão na UTI e lá se fala, o único assunto que se fala lá é sobre essa infecção pelo coronavírus. Além disso, os noticiários hoje, né, só falam disso o tempo todo, as mensagens nos grupos só falam disso o tempo todo. E tem algumas dúvidas importantes que é necessário que a gente esclareça, né? Alguns amigos vieram me perguntar, eu vi uma repórter também fazendo esse questionamento a respeito de que não seria suficiente apenas comprarmos ou alugarmos ventiladores mecânicos, né, ou respiradores artificiais e instalarem eles em qualquer lugar, a despeito da pouca quantidade de vagas que temos de unidade de terapia intensiva, né, a resposta categórica é não. Não é suficiente, porque é preciso que entendamos o mecanismo da doença, o seu variado espectro clínico e como que a doença grave ela se desenvolve para que possamos entender o que é necessário para poder tratar ou dar um suporte para essa forma grave que aparece, né? Então é o seguinte, essa infecção ela é transmitida por um vírus em que a porta de entrada principal é a via respiratória. Essa via respiratória é preferencial porque esse vírus ele consegue entrar dentro das nossas células através de uma célula do pulmão, chamada célula pneumócito tipo 1, que apresenta uma enzima, a enzima convertora de angiotensina, que permite a entrada desse vírus. Então, esse vírus, ao entrar por essa porta, ele consegue se multiplicar lá dentro, produzir milhares de cópias dele, que vai infectar outras células pulmonares, e essa disseminação dessa infecção pulmonar causa uma broncopneumonia importante, que vai avançar de forma rápida, né? Essa infecção pulmonar, essa broncopneumonia, ela compromete a oxigenação do nosso corpo. Então fica mais difícil para o oxigênio chegar ao sangue e ser distribuído aos tecidos. Com isso, a pessoa vai desenvolver um quadro de falta de ar. Isso eu estou falando da forma grave, tá bom? Então essa pessoa desenvolve uma falta de ar e a medida mais importante nesse momento é você procurar um serviço de saúde, uma urgência. Então, quando você apresentar sintomas de tosse ou já está monitorizado por essa infecção, né, pela suspeita e não tem ainda o resultado, o mais importante a fazer, se houver falta de ar nas suas atividades cotidianas, é procurar o serviço de urgência, porque a falta de ar e a síndrome respiratória é rápida e requer, pelo menos inicialmente, uma suplementação de oxigênio e, posteriormente, talvez seja necessário um maior suporte respiratório. Então, dito isso, né, é importante que a gente compreenda que essa doença ela pode não se limitar apenas à infecção pulmonar. E ela vai provocar, nesses casos mais graves que se está noticiando, que levam a óbito, né? Como é que essa forma mais grave ela se desenvolve? Ela se desenvolve da seguinte maneira: a infecção ela vai provocar uma inflamação generalizada que vai provocar uma alteração na perfusão do sangue nos tecidos. Essa alteração da perfusão vai causar um choque séptico. E esse choque séptico pode comprometer a perfusão e o funcionamento de vários órgãos importantes, como o rim, o fígado, né, o próprio sistema cerebral. Então é necessário que esses pacientes eles recebam todo o suporte necessário e integrado.
Depois desse choque séptico, você pode ter um quadro de sepse, com agravamento e acometimento ou falência de vários e múltiplos órgãos. Então, esses pacientes, eles têm essa progressão na forma grave. Ele desenvolve um acometimento pulmonar, o acometimento pulmonar desenvolve uma forma inflamatória sistêmica. Essa forma inflamatória sistêmica leva a um choque séptico. O choque séptico vai levar à falência dos órgãos e sistemas. Então, o tratamento para esses casos é uma unidade de terapia intensiva com equipe completa, com monitorização completa. Não adianta apenas se comprar ventilador para garantir a ventilação pulmonar, porque o comprometimento não é apenas pulmonar nessas formas mais graves. Inclusive, pelo tempo de ventilação mecânica que esses pacientes podem apresentar, pela experiência que a gente já viu da China e da Itália, principalmente, a gente tem uma experiência de um tempo de ventilação mecânica prolongada. Então, esses pacientes provavelmente podem desenvolver, uma parte delas, pneumonia também associada à ventilação e outras complicações decorrentes da internação prolongada, da sedação prolongada, como necessidade de fazer hemodiálise, como a polineuropatia da doença crítica. Então, esses indivíduos eles vão precisar de um suporte de terapia intensiva completo. Não adianta pensar que vai só comprar ventiladores mecânicos irá resolver essa situação. Esse é um tópico importante que precisa ficar claro, principalmente para que as pessoas entendam o que é que precisa para dar o suporte necessário para essa doença que vem se espalhando de forma rápida aqui no Brasil. Tá bom? Eu vou estar postando mais outras informações a respeito dessa doença, em relação também ao manejo respiratório, que é importante se ter, né? Esses pacientes eles vão precisar de uma especificidade maior no controle das disfunções e das lesões pulmonares que vão acometer esses pacientes, e em que o papel do fisioterapeuta é fundamental, tanto para que você tenha uma ventilação mecânica protetora, como também para assegurar uma oxigenação adequada e principalmente uma monitorização adequada dos parâmetros que esses pacientes vão apresentar, os parâmetros clínicos. Bom, então eu fico por aqui e até a próxima.